Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, aqui em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais uma aula, mais um vídeo do projeto Apoio à EBD. Este projeto em que nós gravamos aulas das lições bíblicas, produzidas pela CPAD, para ajudar você, professor, aluno, pastor, superintendente, você que atua aí diretamente na escola bíblica dominical. Eu sempre gosto de pedir aqui no início, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like e compartilha o nosso material. Quando você faz isso, você contribui com o reino de Deus, ajudando outras pessoas a vir aqui estudar. Você também nos ajuda, ajuda o canal aqui no YouTube e nos incentiva a continuar produzindo este material. E como sabemos, aqui nós temos um conteúdo diferenciado do que você encontra aqui na plataforma. Nós lemos todo o conteúdo da revista, passo a passo, citação a citação, na tentativa de trazer a você a explicação do que realmente está escrito, do que realmente o autor abordou na lição. E nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, com o tema Aviva a Tua Obra. Um trimestre bem abençoado, bem próximo da realidade das nossas igrejas, Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. E durante esse trimestre estamos aí estudando sobre o avivamento, o verdadeiro avivamento, quais as suas características, no viver cristão, no dia a dia do cristão. E hoje temos mais uma aula bem prática, bem próxima da realidade que nós vivemos, do que é ser igreja e o que é ser uma igreja avivada. E dando continuidade aos estudos desse trimestre, hoje estudaremos a lição de número 11, que tem como tema o avivamento e a missão da igreja. A ideia aqui é a gente estudar como que se relaciona o avivamento espiritual e a missão dada por Jesus à sua igreja. A leitura bíblica está em Marcos, no capítulo 16, ali no episódio onde narra Jesus, após ter ressuscitado, se apresenta por discípulo, passa algumas recomendações e, dentre elas, a grande comissão, o ide, Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os objetivos dessa lição são bem simples. Primeiramente, é nós estudarmos sobre o avivamento espiritual na igreja primitiva. Entender também, nessa lição de hoje, que o avivamento espiritual é essencial para que a igreja cumpra a sua missão. E nós veremos também, na aula de hoje, que esse avivamento espiritual está sempre ligado, está sempre produzindo entendimento relacionado à evangelização e missões. A motivação para esta aula de hoje é a gente ensinar ainda mais à igreja sobre o avivamento espiritual na igreja primitiva, o avivamento e seus efeitos e seus frutos, e também despertar os crentes, as igrejas, para o entendimento que avivamento espiritual está ligado à evangelização e missões. Não existe igreja avivada que não pratique missões no seu dia a dia. Esses dois pensamentos, essas duas vertentes, é que fundamenta aí a necessidade dessa lição de hoje. Como dica de leitura e pesquisa, você pode ler e estudar livros que falam sobre o Espírito Santo, disciplina de pneumatologia. Fala também sobre avivamento espiritual. Você pode ler livros aí sobre avivamento no decorrer da história da igreja, mas principalmente livros da área da missiologia, ou seja, que trata sobre missões e evangelização. Se você seguir esse caminho aí, você terá um ótimo subsídio para a lição de hoje. A lição de hoje está dividida no seu formato padrão, 3 tópicos e 3 subtópicos. Quando a lição vem assim, fica mais fácil de dividir, o tempo, porque fica cada tópico do seu tamanho. Mas eu recomendo a você gastar menos tempo
no primeiro tópico, que vai falar sobre a igreja primitiva, e gastar mais tempo no segundo e no terceiro, que está mais relacionado com o nosso viver cristão. Sendo assim, estudaremos agora a introdução. É aqui que o autor faz as primeiras colocações, as primeiras citações do que nós iremos estudar na lição de hoje. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. O autor traz aqui, no início da introdução, uma abordagem sobre a imagem da igreja primitiva, né? A imagem que gerou, né? O seu testemunho que gerou ali, foi de uma igreja que fazia missões, uma igreja evangelizadora, uma igreja que discipulava e uma igreja também que cuidava dos necessitados. 3 qualidades aí que mostram que aquela igreja era avivada. Então, se você ainda tem dúvida se a sua igreja é ou não avivada, analise essas características. Ela se preocupa em ganhar almas, ela se preocupa em cuidar daqueles que já foram ganhados, e ela se preocupa em cuidar dos pobres, do necessitado, ou que seja da igreja, ou que seja da sociedade comum. Se ela não tem essas características, ela não é avivada. Agora, se ela tem, é uma igreja avivada como a igreja primitiva. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandado de Jesus. Aqui o autor traz uma das características do crente avivado e um dos efeitos desse avivamento. A pessoa muda de vida, a pessoa muda de atitude. Existe uma diferença entre o crente que não é avivado e o crente que é verdadeiramente avivado. Ele muda o seu proceder, ele muda a sua forma de crente e muda para melhor, como foi aqui os discípulos cumprindo a ordenança de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo. E é isso que nós vamos ver aqui na lição de hoje. Nós iremos estudar, iremos aprender que a igreja ela precisa desse avivamento espiritual. Não para briga, não para contenda e nem para disputa. Precisa para cumprir com o ID, cumprir com a principal missão da igreja, que é o quê? Anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. Chegamos agora no primeiro tópico da lição e nós iremos estudar aqui sobre os efeitos desse avivamento espiritual no tempo da igreja primitiva, abordando principalmente ali o período da ressurreição de Jesus. Vamos lá. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que constatara que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. O autor traz aqui de início a situação emocional com que os discípulos se encontraram, né? O seu mestre havia sido preso, chicoteado, crucificado, morto e enterrado, né? Colocado ali no sepulcro. Então eles estavam totalmente desanimados, totalmente desesperados, porque a sua expectativa de vida, de melhoria de vida, havia passado. Mesmo com Maria Madalena, dizendo para eles, olha, o mestre ressuscitou. Nem assim eles acreditaram. Porque a maioria dos discípulos tinha Jesus como um libertador humano, né? Como alguém que iria produzir uma revolução em Israel para se libertar do Império Romano, que dominava naquele tempo. Isso não aconteceu. Pelo contrário, ele se entregou, foi morto, foi colocado no sepulcro e eles estavam totalmente desanimados com aquela situação. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade dos discípulos,
Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. O autor traz aqui mais duas características sentimentais dos discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Ele apresenta que eles estavam incrédulos, não acreditaram que era Jesus, chegaram a pensar que seria um fantasma, né? Que seria um espírito, não acreditaram que era Jesus, e um outro sentimento que dominava eles era o sentimento do medo. Claro, né? Os judeus haviam prendido Jesus e o crucificado, né? Ele havia morrido naquela cruz, então o medo era comum ali, era algo normal ali, deles serem perseguidos. Afinal de contas, Jesus confrontou as autoridades, e principalmente as autoridades religiosas. Tem gente que prega só um Jesus pacífico, paz e amor, mas ele bateu firme ali nos fariseus, né, nos saduceus. Então aqui, esse medo aqui era aceitável, porque temiam os discípulos que agora os judeus pudessem vir atrás, né, pudessem lhe perseguir. Jesus lhe disse: Pai seja convosco. Eles pensavam que viu algum espírito, até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Bom, Jesus entrou naquele local sem abrir a porta, não é? Então, quando eles viram, não, aqui não é alguém real. Irmãos, a aparição de Jesus ali mostra o quanto divino ele é. Olha que cena impressionante, olha que cena sobrenatural. Ele estava com as mãos e os pés perfurados, não era simplesmente um espírito, mas também não era só carne. Porque mesmo sendo carne, ele ultrapassou a parede, ele ultrapassou as portas. Ele chegou e se apresentou, apareceu ali entre os discípulos. E a porta trancada, porque eles estavam escondidos. Então alguns se espantaram, disseram, não, isso aqui só pode ser um espírito. Mas ele disse, não, não é espírito não. Está aqui minhas mãos e meus pés perfurados. Olha o quanto que a necessidade de uma visão, de um entendimento espiritual é importante, né? A gente entender como é que Deus se manifesta no mundo espiritual. Para o discípulo foi algo novo e ficou de cara ali o espanto, o medo e a incredulidade. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão e disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Aqui nós temos duas coisas interessantes, uma ordem e uma promessa. Qual foi a ordem? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa foi a ordem de Jesus, levar o evangelho a toda criatura, por todo o mundo. E a promessa, os sinais irão seguir vocês no cumprimento dessa missão, no cumprimento desse ide. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome farão isso, em meu nome farão aquilo. Então Jesus cita ali que os sinais, os milagres, as maravilhas que iriam acontecer, era para confirmar, era para ajudar, não é? Nessa missão, nesse trabalho de pregação do Evangelho. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho. Aqui no final desse subtópico, o autor já traz aqui o propósito dos sinais, milagres e maravilha que é para acontecer na igreja através do avivamento espiritual. É para confirmar a pregação do Evangelho. Muita gente quer até usar de forma errada esse poder, esse avivamento. Alguns usam para ganhar dinheiro, outros usam para se exaltar, para ter fama, para ter sucesso, para ter muita agenda. Mas não é esse o propósito. O propósito do avivamento espiritual, não é, de viver os dons espirituais, sinais e maravilhas, é confirmar a pregação do Evangelho.
Vamos agora concluir esse primeiro tópico. Nós estudamos que o sentimento predominante quando Jesus ressuscitou nos discípulos era de desânimo, medo, tristeza, temor e incredulidade. Nós vimos ali o seu papel humano dos discípulos, né? Estavam ali preocupados, com medo dos judeus, e ainda não havia realmente recebido o avivamento espiritual. Por isso, esse sentimento tão ruim na vida dos discípulos. Nós vimos também que Jesus se apresentou, né? Se apresentou onde eles estavam e trouxe a paz. Paz seja convosco. Jesus, para combater a incredulidade, mostrou ali as suas mãos e seus pés perfurados. E Jesus ressuscitou justamente para fechar com chave de ouro a sua missão, em obediência ao Pai, porque ele veio morrer para salvar a humanidade, e ele só morto não salvaria. Então ele morreu, ressuscitou, se apresentou diante dos discípulos para confirmar isso, confirmar que ele é o Deus ressuscitado, o Salvador da humanidade. E nós vimos também que a igreja primitiva era uma igreja avivada, e o avivamento ali gerou missões, gerou evangelização, ações e atitudes no cumprimento do ID, ações e atitudes no cumprimento da ordenância de Jesus. Este tópico pode ser aplicado para combater os incrédulos da igreja. E tem. Nós temos, infelizmente, crente na igreja que não acredita em muita coisa do que é pregado, do que é ensinado. Às vezes até duvida da própria doutrina da sua igreja que ele frequenta. Crente que não acredita mais que Jesus cura, que Jesus revela, né? Não acredita mais que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Então esse tópico vem para confrontar esses incrédulos, assim como Jesus confrontou a incredulidade dos discípulos. Confrontar também entendimento errado sobre avivamento espiritual. Tem muita gente interpretando errado o que realmente é avivamento espiritual. Tem pessoas que acham que é pular de um lado, pular do outro, levantar o braço. Dê uma olhadinha aí nesses vídeos que está aparecendo aí. Dê uma olhada nesses movimentos. Veja se isso realmente é avivamento espiritual. Agora, se isso aí acontecesse e depois esse povo fosse para a rua pregar o evangelho, até que dava para a gente dar um desconto. Mas a maioria, quando se marca um evangelismo, quando se marca um trabalho missionário, não aparece. Porque só querem desenvolver o seu avivamento dentro do templo, nos cultos, dentro da igreja. Corrigir também o entendimento errado sobre sinais, milagres e maravilhas que acontecem com o uso dos dons espirituais. Tem gente que acha que isso é para ganhar dinheiro. E tem gente até ganhando dinheiro com isso, cobrando por milagre, cobrando por oração, cobrando por trabalho missionário. Não, os dons espirituais não foram dados à igreja para isso, para alguém ter fama, para alguém ter sucesso, para alguém enricar, para alguém ficar famoso. Não, os dons espirituais não são para isso. Eles são para confirmar a pregação do evangelho. Você prega dizendo que Jesus salva, que Jesus perdoa, e o Espírito Santo habita naquele coração e faz a pessoa se sentir perdoada. Você fala que Jesus cura, e o Espírito Santo usa alguém, estende a mão e a cura acontece. Alguém prega que Jesus liberta, e aí coloca a mão no endemoniado e liberta aquela pessoa. É para isso que servem os dons espirituais. É para isso que serve o verdadeiro avivamento. Não para virar moeda de troca, como alguns estão fazendo por aí. Aqui no segundo tópico, nós já iremos estudar algo já bem mais próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia. Iremos estudar sobre o avivamento e a missão da igreja, como que isso se relaciona, como que se combina, né? Essas duas características de uma igreja avivada. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual do Pentecoste produziu uma chama nos corações. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram o evangelho. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Nós temos aqui uma citação
que a igreja primitiva cumpria o ID a todo custo, né? Missões a todo custo, missões custe o que custar, mesmo com perseguição, mesmo com morte, mesmo com tribulação, mesmo com dificuldade de transporte, sem internet, sem Wi-Fi. Eles faziam a obra missionária. Por quê? Porque era avivado. Avivamento e missões estão interligados. Esse é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. E o autor traz aqui que o modelo usado pela igreja primitiva é o modelo para nós. A estratégia dele serve para nós. Infelizmente, muitas igrejas só atuam dentro do templo, né? Mas não é essa a expectativa que se espera de uma igreja. O correto é ela se juntar no templo para aprender, para estudar, para se edificar, para se preparar. Para quê? Para ir para a rua, para as casas, para os bairros, para as praças, para as vilas, para os povoados, fazer a obra de Deus, levar o evangelho àqueles que precisam. O avivamento nas missões regionais. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samaria a serem alcançadas pelo trabalho da evangelização. Então, nós temos o trabalho da igreja primitiva em Jerusalém e depois em vários locais. A expressão usada aí é Judéia e Samaria. E o autor contextualiza isso para os nossos dias, trazendo as regiões mais afastadas, os povoados, as vilas, os municípios de difícil acesso, né? Os locais, as aldeias, os locais mais afastados. Ele chama aí de missões regionais, ou seja, desenvolver um trabalho missionário em determinada região. Faz parte do trabalho da igreja. E ele chega a dizer que isso aí é a nossa Judéia, é a nossa Samaria. Esse trabalho missionário da igreja, ele tem que acontecer. E para isso a igreja precisa ser avivada, assim como foi avivada a igreja primitiva. Missões regionais atualmente. Esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros urbanos grandes e pequenos para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. O autor faz uma citação aqui, colocando na conta de Deus, né? Pedindo que Deus desperte a igreja para fazer missões, para evangelizar. Mas, na verdade, Deus já fez a parte dele, né? Deus já enviou o Espírito Santo, Deus já enviou o avivamento, ele está disponível para a igreja. Agora, o que precisa é a igreja se despertar, principalmente seus líderes, que é quem organiza, que é quem administra, que é quem coordena, né? Então, toda essa parte da liderança da igreja é que tem que desconfiar e entender que as finanças da igreja, o trabalho da igreja, os dons espirituais da igreja é para ser usado no trabalho missionário. A igreja existe para fazer missões. Ela se junta, ela se aglomera para isso. Então, aqui eu discordo do autor, apesar que eu acredito e defendo a soberania e o agir de Deus em tudo, né? Mas eu acredito que a parte dele Deus já fez. Agora cabe a nós nos despertarmos e usar o que Deus nos deu para cumprir o seu ID. Ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura e em todos os lugares. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Então aqui o autor traz nesse subtópico dois opostos, né? Perseguição e liberdade. Na igreja primitiva aconteceu a perseguição para a igreja se despertar e ir pregar o Evangelho.
e no nosso tempo, aqui no nosso país principalmente, nós temos liberdade para pregar o evangelho em todo lugar, andar, passar. E a gente está percebendo que algumas leis estão mudando, alguns direitos estão mudando. E o autor fala aqui um desejo dele, né, de que a igreja se desperte para fazer isso, antes que leis, né, de perseguição contra o evangelho, contra a pregação do evangelho, sejam aprovadas, sejam levantadas. Que esse despertamento seja também o nosso despertamento. Vamos agora concluir esse segundo tópico. Nós estudamos que aconteceu o avivamento espiritual lá na igreja primitiva, no Pentecoste, só que aquele avivamento acendeu uma chama missionária. E isso motivou a todos, discípulos, apóstolos, a levarem a palavra de Deus, a proclamarem a palavra de Deus. Aquela chama não se apagou, e por isso eles saíram em povoados, em vilas, em cidades pequenas, cumprindo o ID, cumprindo a ordenança de Jesus. E estudamos também que nós temos nossas Judeias e nossa Samaria, que são as regiões pequenas, mais afastadas dos grandes centros. Os assentamentos agrícolas, os povoados, as vilas, não é? Os bairros mais afastados, as periferias, as igrejas dos grandes centros, que têm aí, né, um grande poder econômico, têm que investir e fazer missões nessas regiões. Assim como a igreja primitiva alcançou a Judéia e a Samaria e até os confins da terra, é nosso dever também continuar com esse trabalho. Nós vimos também nesse tópico que é necessário um despertamento espiritual da igreja hoje, principalmente da igreja brasileira, que está muito acomodada, precisa se despertar e não esperar que uma perseguição venha para que as pessoas se espalhem, fugindo e assim levem o evangelho. Vamos aproveitar a liberdade que nós temos, pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, cumprindo a ordenança do Senhor. Este tópico pode ser usado, pode ser aplicado para corrigir uma visão distorcida que muita gente tem do cristianismo, de achar que o cristianismo é só paz e amor, agora é só vitória, agora é só vitória. Não é bem assim. Nós vimos que a igreja primitiva fez a obra, fez. Era uma igreja avivada? Era. Mas ela sofreu muita perseguição. Teve perseguição, teve tribulação e teve também mortes, né, envolvendo ali a igreja do Senhor. Então, uma igreja verdadeira, ela passa também por situações ruins, tá? Isso aí não quer dizer que está desviado, não. O crente pode também sofrer perseguição por causa do evangelho nos dias atuais, assim como foi, né, na igreja primitiva. Então, o cristianismo não é mel com açúcar, não. Né? Não é mel de abelha, não. Tem a sua dificuldade também, porque nós temos o inimigo da obra de Deus que usa todos os meios para perseguir e querer parar a igreja. Pode ser aplicado também para corrigir a visão errada do que é ser igreja. Sim, tem muita gente, muito pastor, muito líder, achando que ser igreja é construir um templo, colocar as pessoas dentro, cobrar dízimos e oferta e fazer culto. Né? E alguns ainda querem até enriquecer com o dinheiro da igreja. Não, não é isso não. Ser igreja é receber poder de Deus, conhecimento da palavra, ser avivado para ganhar os pecadores para o reino de Deus. Não é só ficar preso dentro das quatro paredes. Não, é sair. O trabalho dentro do templo é para nos ensinar, para nos preparar para esse trabalho de fora. E às vezes nós temos até briga de igreja, placa de igreja, convenção, ministério, né? Igreja brigando com outra igreja, tomando crente de outra igreja. E não param para observar que o ser igreja é viver em união, comunhão, para combater o inferno, para combater o reino das trevas e ganhar almas para o reino de Deus. Serve também para confrontar a grande omissão das igrejas de hoje, não é, que estão pegando principalmente as finanças, investindo em luxo, cada vez mais templos luxuosos, suas catedrais, suas cadeiras acolchoadas, seus ambientes climatizados, investindo caro, investindo pesado no templo, mas esquecendo de investir em almas,
em assistência social, em ajudar as pessoas que estão carentes no mundo perdido, não é? E também patrocinar missionários, pessoas para irem levar esse evangelho. Muita gente, devido à sua vida empresarial, financeira, não tem como ir, mas pode enviar alguém, pode manter a família de alguém alimentando com doações, com oferta, com dízimo, para que essa pessoa vá pregar o evangelho, essa pessoa que tem mais disponibilidade, que tem um chamado específico para isso. Mas, pelo contrário, estamos vendo apenas atitude de omissões. Querem dizer que são avivados. Tem muitos congressos, tem muitas festas, tem muito reteté, tem muito pula-pula, tem muito chora-chora. Mas evangelização para ganhar o pecador não tem quase nada. E esse tópico vem para confrontar e corrigir essa atitude negligente das igrejas dos nossos dias. Chegamos agora ao terceiro e último tópico da lição. E nós estudaremos, continuaremos a estudar sobre o avivamento e missões. Só que agora numa visão de um tipo de missão diferente, que é a missão transcultural. Vamos ver o que o autor abordou, os subtópicos que irão nos ajudar a entender mais ainda esse tema tão abençoado, avivamento e missão da igreja. Primeira igreja missionária. A igreja de Antioquia já realizava as missões locais, ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Então, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Tempos depois, Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. A igreja de Antioquia é uma igreja bem diferenciada. Foi lá que os crentes em Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristão. Por quê? Porque aquelas pessoas, as atitudes delas, o viver delas parecia demais com Cristo. A palavra cristão quer dizer Cristo pequeno, Mas vamos lá. Ela se tornou também a primeira igreja missionária com missões transculturais. O que é a missão transcultural? Uma missão em outra cultura, em outras regiões, E com isso nós temos ali Barnabé e Saulo sendo enviados para várias cidades para pregar o evangelho. Então, que lição importante para nós? Que lição importante para as igrejas que se dizem hoje avivadas. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Então nós temos aqui um dos grandes frutos desse trabalho do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, depois juntamente com Silas. Nós somos fruto disso, porque Paulo evangelizou a Europa. E da Europa o evangelho veio para os Estados Unidos e para outras regiões do mundo e chegou até nós. Então nós não podemos nos omitir, porque nós somos fruto de uma igreja avivada, que teve compromisso com o real propósito do avivamento, que é o quê? Anunciar o evangelho. Evangelização e decadência espiritual da Europa. Da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais que se espalharam para outras partes. Então aqui nós temos uma citação de uma Europa avivada. O continente europeu conseguiu ofertar para o mundo muitos missionários, muitos homens de Deus, corajosos, fortes, dedicados à obra de Deus, dedicados à obra missionária. E nós temos muitos outros, temos John Wesley, nós temos vários pregadores no decorrer da história aí que fizeram missões, que proclamaram essa palavra e vieram ali do continente europeu. A Europa viveu um grande período de avivamento. Por falta de amor e interesse pela evangelização, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã e um dos lugares mais carentes do evangelho no mundo.
Aqui o autor apresenta agora uma Europa desviada do Evangelho. E qual foi o motivo? Falta de comprometimento, falta de amor, falta de visão missionária, de visão evangelística. Né? Os crentes que substituíram os missionários, os pregadores, foram caindo no comodismo. Né? Se misturou com o Estado, se misturou com a política, parou aquela chama e foi se apagando. Hoje, o continente europeu é uma região das mais carentes do mundo, né? De pregação do evangelho, carente de Deus. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Decadência espiritual. Essa é a situação hoje da Europa. E de quem é a culpa? Dos crentes, dos cristãos. É bem verdade que a Igreja Católica ela contribuiu muito também, né, para envergonhar o Evangelho com muitas atitudes ruins, né, perseguição aos protestantes, morte, né, envolvimento com as cúpulas governamentais, trouxe também muito escândalo. Mas o principal mesmo foi o relaxo espiritual, o esfriamento espiritual, a despreocupação em continuar pregando esse evangelho. E hoje, a situação espiritual da Europa é preocupante. Existem países, como o autor fala aí, que menos de 5% daquele país frequenta alguma igreja. Clamou pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizam o ir de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo. Então, as missões transculturais, que é quando uma igreja envia alguém para um outro povoado, uma outra região, um outro país, até mesmo um outro continente, para o outro lado do mundo. Esse tipo de trabalho missionário, né, confere aí com o que Jesus falou, né, ir até os confins da terra. Nós ainda temos muitas regiões, muitos lugares do mundo que precisam do Evangelho, precisam conhecer o Evangelho. Ainda não ouviram falar de Deus, não ouviram falar de Jesus. E esse projeto de missões transculturais que algumas igrejas realizam consegue chegar a esses locais. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aqui o autor traz a fórmula, né, para que missões realmente aconteçam junto com o avivamento espiritual. Né? É que haja um despertamento, um avivamento de cima para baixo, dos pastores, dos líderes, dos dirigentes. Afinal de contas, eles são os líderes das igrejas. É eles que coordenam, que organizam as finanças, é quem patrocina, não é, o uso errado do dinheiro na igreja. Hoje, gasta-se tanto com festas, com congresso, com pregadores, com cantores, com ornamentação, com iluminação, com som. Nós temos igrejas que gastam 20, 50 mil com um evento. Para quê? Para crente. E não gasta 1.000 com o trabalho missionário. Não gasta 1.000 com o trabalho social, que é outro também que está aliado ali ao trabalho de evangelização. Dizem que são avivados, mas não temos trabalhos missionários. Igreja que gasta centenas de milhares com festa, congressos e eventos, e não gasta nada para manter o missionário. Então, do que adianta orar como Abacuque? Não é? Do que adianta se apresentar diante de Deus, aviva, Senhor, a tua obra, se você não quer viver o avivamento como realmente tinha que ser? Vamos agora concluir esse terceiro tópico. Nós estudamos que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, pelo menos do que se registra, né?
enviou ali Barnabé e Paulo, aquelas viagens missionárias, pregar o evangelho. A igreja era avivada, ela já fazia missões, né, nas ruas, já fazia missões no seu território, mas decidiu fazer agora a missão transcultural, enviar os 2 apóstolos para cumprir a ordenança de Jesus e levar a palavra de Deus a quem precisava. Nós estudamos também sobre o continente europeu, que foi impactado pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo, teve o seu período avivado, mas hoje está em decadência espiritual, porque os crentes dormiram no ponto, né? Os crentes se esfriaram na fé, né? Apagaram o seu avivamento, a chama do poder de Deus, a chama missionária, diminuíram o amor pelos pecadores e parou de evangelizar, parou de investir em missões e a frieza foi total. Hoje, a Europa é considerado um continente carente de Deus, carente da palavra do Senhor. Nós vimos também que evangelismo, evangelização e missões só vão acontecer quando os líderes da igreja se despertarem. Os crentes precisam se despertar, sim, mas principalmente os líderes. Precisam de um avivamento espiritual de verdade. Não é esse oba-oba que tem por aí, não. Não é esse pula-pula que tem por aí, não. Viu? Não são esses movimentos por aí, não. Porque nós vimos na igreja primitiva, nós vimos em Antioquia, por exemplo, em Jerusalém também, que a igreja avivada, né, a chama do Pentecoste gerou um amor pelas almas. E a igreja saiu para anunciar. Então, uma igreja realmente avivada, ela precisa ir até onde o pecador está e levar Jesus, levar a mensagem da salvação. Este tópico pode ser aplicado para confrontar alguns modelos de igreja que nós temos hoje. Igrejas empresas, né? Que elas conseguem arrecadar muito dinheiro, conseguem arrecadar centenas de milhares, até milhões de reais, mas não investem em missões. Não investe no trabalho missionário. Constrói seus grandes prédios, seus templos luxuosos, concede aí, né, o salário para os seus pastores. Tem pastor batendo até de Ferrari, né, com uma vida totalmente luxuosa em Dubai, mas o trabalho missionário está parado. A igreja rende porque trabalha como se fosse uma empresa, mas não faz. Não vive o verdadeiro avivamento porque não cumpre com a ordenança de ir até onde o pecador está. Pode ser aplicado também para corrigir o estilo de crença errado de muitos crentes hoje, que acha que só o pastor, só os obreiros, só os missionários devem fazer missões. Não. Anunciar o evangelho é um dever de toda a igreja, de todo crente. Todo crente tem esse dever, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, na sua rua, no seu bairro. Não adianta querer atirar pedra só para cima, não. Quem não faz também é culpado. Tá? Quem não utiliza das redes sociais para anunciar o evangelho, quem não utiliza dos seus meios também está errado, viu? É um tipo de crença errado. E não adianta querer dizer que é avivado não, que não é não. O crente avivado, ele fala de Deus, para os seus amigos, para a sua família. Quando tem projeto missionário, ele faz parte. Quando tem evangelização, ele faz parte. Porque avivamento de verdade é levar o evangelho a quem precisa. Este tópico nos ajuda também a corrigir o estilo de liderança errada que muita gente está tendo. Muitos líderes estão preocupados com tanta coisa, menos em realmente patrocinar um projeto missionário. Às vezes tem pessoas que até está animada, se sentiu tocada, né? Mas aí não pode ir porque não quer deixar sua família passando fome. E a igreja não pode manter nem ele e nem a família. Uma marca da Assembleia de Deus de muito tempo são os missionários passando fome nos campos, enquanto as grandes cidades estão com dinheiro. Isso é uma administração errada do dinheiro, né, das finanças, gastos deliberados para muitas coisas, e não consegue conter, não consegue organizar, não consegue patrocinar um projeto missionário. Esse tipo de liderança está errado.
E assim como os líderes erraram na Europa, muita gente hoje no Brasil está errando. Está administrando de forma errada o que Deus colocou nas suas mãos. E esse tópico vem para nos despertar, não é? Que os líderes se despertem, que os pastores, os convencionais, porque hoje, o que mais tem hoje é briga. Briga por placa de igreja, briga por ministério, briga por função. Quando é um período de campanha eleitoral, se Jesus voltar, muito pastor fica, porque eles ficam se devorando, um querendo ganhar do outro, um querendo tomar eleitor do outro. Aí um calunia, o outro difama, não é? Aí um ministério entra na região do outro. Tudo isso é briga e confusão por causa da administração errada da igreja. Uma igreja missionária, ela não tem tempo para estar brigando por causa de placa, por causa de ministério, porque o foco dela é o reino de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja missionária. E uma igreja missionária está preocupada em levar a palavra de Deus a quem ainda não ouviu. Meus irmãos, chegamos agora na conclusão. E nós iremos agora fechar esse assunto tão abençoado, simples de ser falado, porém difícil de ser vivido pelas igrejas. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização. O autor traz aqui as verdadeiras marcas, características, dos cristãos avivados. Sente o poder de Deus, fala em outras línguas, tem os dons espirituais, são tochas de Deus, são instrumento de Deus, mas isso tudo é para cooperar com a obra missionária e com a evangelização. Alguns se dizem avivados, mas só querem ficar dentro do templo, pregando de festa em festa, de congresso em congresso. Mas nós temos os avivados verdadeiros, aqueles que estão no dia a dia, lidando, preocupados em ganhar almas para o reino de Deus. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, a demonstração de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Graças a Deus que ainda temos. É um grupo pequeno, mas ainda temos igrejas preocupadas com a evangelização, em levar esse evangelho ao pecador. E esse é um dos motivos porque muitas igrejas grandes estão diminuindo, Porque aqueles crentes mais vocacionados, aqueles avivados de verdade, eles procuram essas igrejas menores que ainda têm essa visão missionária e estão lá, trabalhando, atuante, evangelizando, levando a palavra a quem precisa. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma verdade que todo mundo sabe, porém a maioria não pratica. Alguns acham que viver pregando de congresso em congresso, de festa em festa, é fazer missão. Tem várias formas de fazer missão, mas a principal é indo e mantendo quem vai. Aqueles que não podem ir devido a alguma condição financeira, de saúde ou alguma coisa assim, mantém os que vão. Mas uma igreja avivada, ela tem essa união do avivamento com o trabalho missionário. Então, meus irmãos, a principal lição que nós tiramos dessa lição de hoje, dessa aula de hoje, é que o fruto, o objetivo, o propósito, a finalidade do avivamento espiritual na igreja é o trabalho missionário, é a evangelização dos povos, é cumprir o ID de Jesus. O poder de Deus, os sinais e as maravilhas servem para isso, para confirmar essa pregação. Não é para ninguém se exaltar, não. É simplesmente para confirmar a pregação do Evangelho. E assim chegamos ao final de mais uma aula e eu quero agradecer porque você veio estudar aqui comigo. Muito obrigado pelo respeito, pela consideração e pela audiência. Eu quero pedir, se você ainda não é inscrito, eu quero reforçar, tá? Por favor, se inscreva no canal, certo? Dê o like, compartilha, copia aí, viu? Se você tiver no telefone, clique em compartilhar, e aí você passa aí para os grupos do WhatsApp, para a internet, para o Facebook, aonde você achar que é possível, compartilha.
nos ajude nesse projeto. Nós estamos aí também nas redes sociais, tá? Você pode nos acessar, você pode nos seguir, que nós compartilhamos também dicas e materiais. O que eu fico feliz é saber que se você for ministrar essa aula, tá? Que o Espírito Santo te guie, que ele te ilumine, que ele te conduza, que alimente a sua mente. E se ele nos permitir, na próxima lição estaremos aqui de novo. Que Deus te abençoe.